para todos. Aqui nesse vídeo, tentar falar um pouco sobre determinante para vocês. A ideia básica de como calcular o determinante e algumas propriedades que a gente usa, que são importantes saber sobre determinante. Então, o que é determinante? Determinante nada mais é do que um número real associado a uma matriz quadrada, certo? Matriz quadrada, lembrando, é do tipo n por n, ou seja, tem o número de linhas igual ao número de colunas. E para calcular esse determinante, existe um método prático, certo? Então, a gente pega uma matriz M quadrada, de ordem n, e vamos fazer aqui para n igual a 1. Para n igual a 1, a gente teria uma matriz desse tipo aqui, uma matriz unitária, certo? Com um elemento. O determinante dessa matriz vai ser o próprio elemento. Aqui não tem o que fazer, vai ser o próprio elemento. Para n igual a 2, nós vamos ter uma matriz desse tipo, 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Como que a gente calcula o determinante dessa matriz, então? A gente vai pegar os elementos da diagonal principal, multiplicar, manter o sinal desses elementos. Depois nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária e vamos inverter o sinal. Ou seja, o determinante vai ser a soma desses elementos. Então, multipliquei aqui A1, A2, A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1, certo? Esse vai ser o determinante da matriz do tipo 2 por 2. Para n igual a 3, nós vamos ter a matriz 3 por 3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas. E para calcular esse determinante, é basicamente o mesmo processo que a gente fez acima. Só que aqui, como agora nós temos 3 por 3, nós vamos pegar, então, as duas primeiras colunas, vamos copiá-las aqui do lado. Então, o mesmo processo que a gente fez acima, a gente vai multiplicando aqui essas diagonais. Mantém o sinal. Então, para baixo, aqui, quando a gente multiplica, a gente mantém esse sinal aqui. E as outras diagonais aqui, quando a gente multiplica, a gente inverte o sinal. Ou seja, o determinante dessa matriz vai ser também a soma de todos desses produtos aqui, certo? Então, um exemplo aqui para a gente calcular o determinante. Calcula o determinante da matriz M. Então, a gente tem essa matriz, 1, 3, 2, menos 1, 0, menos 2, 2, 5, 1. Então, pelo processo que a gente viu acima, então, copiamos as duas primeiras colunas. Então, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, 3, 0, 5, 3, 0, 5. E a gente vai multiplicar as diagonais. Então, aqui 1 vezes 0 vezes 1, 3 vezes menos 2 vezes 2, 2 vezes menos 1 vezes 5. E aqui 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 0 vezes 2, 1 vezes menos 2 vezes 5, 3 vezes menos 1 vezes 1. E aqui a gente vai somar os resultados que a gente obteve. Então, aqui é 0, menos 12, menos 10, 0, mais 10, mais 3. Ou seja, somando tudo isso, a gente chega que o determinante dessa matriz é menos 9. E aí a gente tem algumas propriedades que são importantes sobre os determinantes. Aqui a primeira propriedade diz que se a gente calcular o determinante da matriz transposta, ele vai ser igual ao determinante da matriz original. Certo? Se você pegar uma matriz, calcular o determinante dessa matriz, depois você faz a transposta dessa matriz, calcula o determinante da transposta dessa matriz, você vai ver que os determinantes são os mesmos. A segunda propriedade diz o seguinte, se a gente pegar uma matriz que tem uma fila composta por zeros, então, por exemplo, essa matriz M tem 0, 0 aqui na primeira linha, 2 e 1 na segunda. Então, aqui a fila que eu estou falando é a primeira linha. O determinante dessa matriz vai ser 0, certo? E aí é fácil de ver, né? Se a gente multiplicar aqui 0 vezes 1, 0 vezes 2. Então, o determinante é 0. A terceira propriedade diz que se a gente pegar uma matriz, pega uma matriz M, no caso eu peguei essa 1, menos 1, 0, 3, e um número real. Então, a gente pega esse número real e multiplica por uma fila qualquer da matriz. Então, multiplicamos aqui, nesse caso, pela primeira linha. Então, a matriz que eu obtive, M', ela vai ser 2, menos 2, 0 e 3. Multipliquei o 2 aqui na primeira linha, né? 2 vezes 1 e 2 vezes menos 1. Então, 2 menos 2, 0, 3.
O determinante da M, se eu calcular, 1 vezes 3, 0 vezes menos 1, vai ser 3. E o determinante da M', então, ele vai ser K vezes o determinante de M. Então, por exemplo, o K aqui que eu tinha escolhido é 2. Então, 2 vezes o determinante da M é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Esse vai ser o determinante da M'. E se a gente fizer calcular pelo o método que a gente tinha visto acima, com a matriz N por uma matriz 2 por 2, então a gente tem 2 vezes 3, 6, e 0 vezes menos 2. Então, 0. Então, o determinante é 6. A quarta propriedade diz que se a gente pega uma matriz M, multiplica por um número real. Então, a gente vai pegar a matriz e multiplicar ela toda por um número. E a gente vai obter uma matriz M'. Qual que é a relação, então, do determinante dessa matriz M' que a gente encontrou? Ele vai ser esse número real que a gente pegou, elevado à ordem da matriz. Esse N aqui, ele significa a ordem da matriz que a gente pegou, no caso, a matriz M, vezes o determinante da matriz M, certo? Então, a relação é, o determinante da matriz M' vai ser o número real elevado à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz original, certo? A quinta propriedade diz que se a gente pega uma matriz, que eu peguei uma matriz 3 por 3, e eu mudo de posição, né, eu troco de posição duas filas quaisquer. Então, nesse caso, eu mudei a primeira linha e a segunda linha de posição, né? Eu troquei a posição das duas. Então, eu tive uma matriz M' dessa forma aqui, certo? Eu inverti aqui a posição das duas. Se eu calcular o determinante da M, e aqui o cálculo deixo como exercício para vocês, a gente vai chegar em menos 9. E o determinante da M', qual que vai ser? Vai ser 9. Essa propriedade está dizendo o seguinte, se a gente pega uma matriz e inverte a posição dela, o determinante da nova matriz que a gente encontrou, invertendo essa posição, ele vai ser menos o determinante da matriz original, certo? Então, nesse exemplo aqui, se a matriz original é menos 9, eu inverti a posição aqui, então fica menos 9, que é 9. Então, mudei o sinal do determinante aqui. A sexta propriedade diz que se a gente tem uma matriz com duas filas com elementos respectivamente iguais, então o determinante dessa matriz vai ser 0. Certo? Então, eu dei aqui uma matriz M com essas duas filas iguais aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a primeira linha e a segunda linha, elas têm os mesmos elementos. E aí, quando eu calcular o determinante disso, vai ser 0. Eu vou deixar como exercício para vocês verificar a propriedade, se realmente é 0. E a última propriedade diz que se a gente pega e calcula o determinante do produto de duas matrizes, isso é a mesma coisa que calcular o determinante da primeira matriz vezes o determinante da segunda matriz. Ou seja, faz o produto de duas matrizes, calcula o determinante dessa matriz que a gente encontrar. Isso vai ser a mesma coisa que eu pegar o determinante da primeira matriz e multiplicar pelo determinante da segunda matriz, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição, certo? Até mais. Bons estudos.